Sabe aquilo que o Evangelho diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. É isso. Se você não desceu para a prática da vontade, para a realização desse bem almejado, dessa verdade que você contemplou, Jesus vai dizer, eu não te conheço. Por que a vontade precisa ser educada? Como educar essa bendita vontade? Seja bem-vinda, meu nome é Larissa Menegatti, sou teóloga e mentora de mulheres e nós vamos conversar exatamente sobre isso e eu vou dar para vocês, primeiramente, uma fundamentação e um conselho prático, caminhos práticos para você de verdade colocar e educar a sua vontade. Vamos começar entendendo o que muitas vezes nos impede de educarmos a nossa vontade. Quando a gente é criança, quanto mais pequenininhos, é normal que a gente diga assim, pode, não mexe aí, vai se machucar, vem pra cá. E a criança vai sendo dirigida por esses sims, por esses nãos. Às vezes a gente tem que chamar a atenção. E quando a criança é muito pequena, não adianta você ficar com explicações. Você tem que agir, você tem que falar, não pode. Porque a criança não vai ter naquele momento estrutura para entender aquele sim, aquele não. E se você ainda ficar discorrendo em explicações, a criança vai acabar se machucando. A criança vai acabar correndo risco de vida, porque ela não tem naquele momento estrutura para entender, para racionalizar aquilo que você quer ficar explicando. Mas à medida em que a gente vai crescendo, se torna adolescente, é preciso que esse entendimento vá crescendo dentro de nós, os porquês. E é muito interessante, tá? Que quando a gente cresce, a autoridade do pai e da mãe de dizer não pode, não vai, já não tem a mesma força. Porque não é suficiente para você mudar o seu comportamento. Principalmente se você já tem um comportamento estabelecido, seja um comportamento bom, um comportamento ruim. Então, o que você precisa? Se a sua vontade, ela é como uma raiz, né? Ela tá lá instalada, puxando você para o chão, para baixo, é difícil que você saia do lugar. É difícil que você faça diferente. Então, como fazer diferente? Educando a nossa vontade. Não se arranca ela. Você precisa educá-la. Educadamente, você vai forjando essa vontade para que ela possa, então, levando você a tomar destino diferente na sua vida, comportamentos que você precisa mudar, hábitos bons que você precisa adquirir. Só quando nós dominamos a nossa vontade e orientamos as nossas ações para o que a nossa alma julga ser bom, identifica como bom, é que então nos tornamos livres. A liberdade é uma conquista da vontade. Não se é livre fazendo o que se quer, na hora que se quer. Porque muitas vezes esse querer vai estar confuso. Será um turbilhão, porque haverá um querer profundo e que vai esbarrar naquela preguiça, que vai esbarrar num querer mais fraco, mais débil, e com ele você vai ficar empacada. Então, como é que você educa a sua vontade? Quando a gente educa a nossa vontade, a nossa vida ela vai ganhar muito mais cor, porque você vai conseguir concluir o que você não concluía antes, você consegue levar a sério aquela atividade física que você precisa fazer, você começa a perceber mais calma diante das contrariedades da vida, você não fica, de uma forma birrenta, mimada, você começa de fato a perceber, a enrijecer, essa vontade vai se fortalecendo e você vai sendo mais capaz de enfrentar contrariedades, desafios, situações com muito mais força, sem esmorecer, sem jogar tudo para o ar, sem desistir tão facilmente das coisas. Então, por isso que educar a vontade hoje se fala tanto, porque ela é tão importante e determinante no nosso processo de vida, que impacta as coisas mais cotidianas da nossa vida. A nossa vontade, ela vai sendo educada até o fim, até o nosso último suspiro, tá? Então, não fique assim,
Ai, Larissa, agora eu tô com a vontade educada. Se você vacilar, se você relaxar, se você se acomodar, você começar ali, né, a satisfazer os seus desejos assim imediatos, sem reflexão, sem pensar, quando você vê, você de novo precisa reeducar essa vontade, porque ela ficou fraca, ela ficou sem esse vigor, né, para responder ao que de fato ela precisa responder e realizar. Há um autor, o Padre Antônio Royo Marim, autor de um livro assim maravilhoso. Esse livro aqui, A Espiritualidade dos Leigos. É um livro de uma grossura, ele é um livro de estudo, não é um livro de leitura de cabo a rabo, mas é um livro de consulta sobre N diversos temas, né, que dizem respeito à nossa realidade. E ele vai falar sobre a educação da vontade. Eu anotei aqui para ficar mais fácil. Ele diz assim: a vontade é a faculdade mais prática do espírito. A vontade é a faculdade mais prática do espírito. Porque a vontade e a inteligência são as duas grandes faculdades espirituais dentro de nós. Mas a vontade, ela é essa faculdade mais prática. A inteligência não. Ela executa aquilo que a inteligência percebe. Ela vai executar o que a inteligência incutiu, percebeu. E o sentimento amou. Então, o intelecto busca conhecer, se afeiçoa a esse conhecimento, ama esse conhecimento e vai determinar os atos do espírito, já que nada executamos sem que de fato o queiramos. Esse querer aqui não é um querer débil, não, é um querer grandioso, um querer mais nobre, né? Um querer magnânimo. A vontade, ela pode ser educada de duas maneiras. A primeira maneira é a educação da vontade, educação indireta dessa vontade. E aqui eu anotei 4 pontos. O que vai contribuir para você educar a sua vontade de maneira indireta. A primeira delas contribui para o organismo, que é, por exemplo, você fazer uma atividade física, o exercício do corpo. Esse exercício está educando a sua vontade. O fato de você ter que ir à academia, fazer uma caminhada diária, fazer o pilates, fazer algum exercício, alguma atividade, passear de bicicleta, caminhar, fazer algum percurso ao invés de você ir de carro, você fazer de bicicleta ou ir caminhando, nem sempre você vai estar com aquela disposição natural, entende? Então, aquilo que a gente diz, né, nem sempre com aquela vontade, porque na verdade está te faltando uma vontade fortalecida. Então, o fato de você trabalhar isso, você está de modo indireto educando a sua vontade. É por isso que existem muitos vídeos, existem muitas pessoas falando do quanto a atividade física, esse exercício, esse comprometimento diário traz resultados em outras áreas na vida dessa pessoa. Por quê? Porque indiretamente essa pessoa está educando a sua vontade por meio desse comprometimento de atividade física com o seu corpo. Segundo ponto para você educar indiretamente a sua vontade, a educação da sensibilidade. É a resistência aos caprichos, à impulsividade, aquele desejo assim primário, irrefletido que você tem, e que se você não educa essa sensibilidade, ou seja, às vezes sensivelmente, vai te apetecer algumas coisas. Comer chocolate, aquela Coca-Cola geladinha descendo pela garganta. Você sabe que se você, sempre que você quiser isso, você tomar todo dia, tá? Você substituir um almoço com comida mesmo de verdade e você começar a comer pizza, porque você gosta de pizza, ou lanche o dia todos os dias, isso vai fazer mal para a sua saúde. Então, a educação da sensibilidade é você resistir aos seus próprios caprichos, resistir à sua impulsividade. Deixa passar, porque às vezes na impulsividade você fala o que não deve, você come o que não deve, você faz burradas que não deveria fazer, mas que acaba fazendo por não pensar, por um desejo
impetuoso do momento. Então, a forma de você educar essa vontade de maneira indireta é também educar os seus sentidos, a sua sensibilidade. Outro ponto para você educar a sua vontade é a inteligência, educar a sua inteligência, que ao lado da vontade são as duas grandes faculdades do homem interior, da mulher interior. Uma vez que a vontade é uma potência cega, é o intelecto que deve orientar essa potência. Santo Tomás de Aquino vai dizer assim: você busca a verdade, aí a inteligência busca a verdade, que vai iluminar o teu interior, e essa verdade vai te orientar a fazer o bem. Como que você faz o bem? Como que você executa esse bem que a sua inteligência contemplou? Pela vontade. É ela que vai levar à prática disso. Então, educar a sua inteligência para buscar o que de fato pode te ajudar a educar essa vontade, pode ir iluminando as suas decisões, o seu comportamento, a prática do bem, para você não ficar somente na intenção e não de fato colocar em prática aquele bem, aquele princípio que você sabe que é bom. Você educar a sua inteligência para você perceber o quanto você precisa, entendendo aquela verdade, colocar em prática na sua vida. Sabe aquilo que o Evangelho diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. É isso. Se você não desceu para a prática da vontade, para a realização desse bem almejado, dessa verdade que você contemplou, Jesus vai dizer, eu não te conheço. Ou seja, se a gente não coloca em prática, e quem nos dá essa capacidade de colocar em prática é a nossa vontade. Então eu preciso orientar para que essa vontade realize o bem, a verdade que eu contemplei. Outro ponto que nos ajuda também a formação dos hábitos. Bons hábitos podem nos levar a adquirir boas virtudes. Maus hábitos podem nos levar a desenvolver vícios. E os vícios são muito difíceis da gente romper com eles. Mas é possível buscando a virtude contrária que você precisa alcançar. Certo? Então, esses são os meios indiretos para você educar a sua vontade. Os meios diretos para você educar a sua vontade é, primeiro, a busca do bem, fortalecer a vontade, e segundo, você educar, orientar essa vontade para a realização do bem, que é você fazer conhecer e amar para praticar o bem. Santa Teresa d'Ávila diz: a alma ama o que o intelecto busca conhecer. Então você vai amar à medida em que você conhece. Você conheceu. O teu amor cresceu por aquele conhecimento. E será muito mais propício que a sua vontade queira realizar o que o teu interior está amando, que a tua inteligência amou conhecer. Então, à medida em que você vai amadurecendo, que você vai buscando mais conhecimento, e esse conhecimento que te traga a verdade, que ilumine a sua vida, os seus atos, a sua resposta prática é que a sua vontade busque cada vez mais a realização deste grande bem. Para as pessoas que querem desenvolver esse caminho de determinada determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila, que é necessário para o nosso progresso interior, para o nosso amadurecimento interior, eu tenho o curso Determinada Determinação. Clica no link aqui abaixo, na descrição do comentário, você pode ter acesso a essa formação e você verá os frutos na sua vida. Eu mostro o caminho para você desenvolver e educar essa vontade, se tornar uma mulher mais forte e determinada na sua vida. Se esse conteúdo fez sentido para a sua vida, coloque em prática isso. Curta esse canal, curta esse vídeo
E inscreva-se aqui no meu canal para você receber mais conteúdos de formação humana e espiritual.